Olá, pré-dimensionamento de um pilar de concreto armado. Ele é um pouco mais complicado que uma viga, por exemplo, porque eu tenho vários outros fatores a considerar. Quando eu vou calcular uma viga, por exemplo, eu quero saber o vão e a carga que eu tenho nela para determinar a altura dela. Agora, quando estou falando de um pilar de concreto armado, eu tenho a altura que ele tem, a carga axial que ele tem, eu tenho as duas dimensões do pilar, não só uma dimensão. Eu tenho o FCK, que pode alterar, o cobrimento, quando o pilar for esbelto, pode alterar o comportamento dele. Eu quero saber o domínio que ele vai estar, entre outros fatores, isso vai dar muita diferenciação. Vamos começar então, o que a gente precisa entender do concreto. É o seguinte, ó, esse é o fator, esse gráfico aqui no meio da tela, é o importante para a gente entender. Que é o quê? Bom, que o concreto odeia tração. O concreto não funciona bem com tração, mas o concreto gosta de ter um pouco de compressão, não no limite, mas ele gosta de ter um pouco de compressão. Ou seja, o que vai acontecer é, por exemplo, uma peça, tá? Isso aqui é o N, tá? Quantas toneladas tem no pilar, quanto de pressão ele tem. E aqui é meu M, quanto de momento ele tem, ok? O que é interessante aqui é o seguinte, que o pilar, quando um pilar que não tem nenhuma compressão, ele vai ter um momento fletor resistido pelo concreto igual a 0, ok? Ou seja, um pilar de concreto armado que não tem compressão, todo momento fletor tem que ser pelo aço, porque o concreto não ajuda nada. Agora, quando eu chego no concreto no limite, aqui ó, é o meu OC, minha resistência limite do concreto a longo prazo. O que vai acontecer é que ele está todo comprimido e daí já está totalmente utilizado. Ele não tem mais folga, ok? E então o momento do resistido pelo concreto também é 0, ok? Agora, quando o meu concreto está trabalhando com aproximadamente, na verdade exatamente, né, mas é o OC sobre 2, ou seja, quando eu estou utilizando metade da resistência do meu concreto, o que vai acontecer é que se eu tiver uma pressão aqui, ó, isso aqui é um corte, tá? Isso aqui não é a seção do pilar, isso aqui é uma vista de cima, tá? Mas eu tenho um momento fletor para cá, ó, o momento fletor no outro caso, nesse sentido que eu dizia para cá, o momento, né, tá? O meu pilar vai conseguir suportar um momento fletor, ok? E o momento fletor vai ser igual a carga axial multiplicado pela espessura dele sobre 6, ok? E sobre 6 é uma constante e não consegue trabalhar, mas a questão interessante é que o momento do resistido do concreto vai ser esse aqui. E, na verdade, até a gente chegar no OC sobre 2, essa fórmula vale. Só que assim que a gente passa dela, ela começa já a não valer 100%, ok? Mas a questão é, isso aqui que é importante. Tá? Por quê? Porque se eu vou pensar, eu quero encontrar a seção de concreto, tá? O tamanho do pilar de concreto, que vai gerar a menor taxa de aço, ok? O que eu vou ter que trabalhar? Onde a compressão nele vai ser metade da tensão admissível. Entendido essa questão? Então, agora a gente está numa questão também, tá? Quando a gente chega na compressão limite, a gente vai estar tipo todo o concreto suportando compressão e o aço suportando toda a flexão, ok? Esse estado aqui já não é muito ideal, porque se eu aumentar um pouquinho a seção, eu vou daqui para cá, onde o concreto vai suportar mais momento de graça. Tá? Mas a questão é, quando eu passo disso, meu concreto já está 100%, ok? Daí eu vou ter uma curva rápida aqui, ó, que é só o aço suportando compressão. O aço não é feito para suportar compressão. Ele pode ser feito, no caso pode compensar usar compressão, mas geralmente isso aqui não é útil. Beleza? Agora eu vou demonstrar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho um pilar na minha obra de 14 por 30. Eu vou demonstrar com um pilar pequeno, mas se os pilares grandes, seria mesmo com esse princípio. Tá? Um pilar de 14 por 30 tem 420 centímetros quadrados. Okay? Imaginando um OCD, que é a resistência do concreto a longo prazo com segurança, de 0,15, próximo do FSK 25. Tá? Eu multiplico a área por 0,15 e daí eu divido por 2 para trabalhar aqui, ó, daria 31,5 toneladas, que daí, claro, quando é um pilar esbelto tem um coeficiente de segurança maior, além do coeficiente de segurança normal, eu vou ter que um pilar de 14 por 30, por exemplo, o ideal dele seria trabalhar até 18 toneladas, ok? Entendeu essa questão? Então, esse que é o princípio básico do dimensionamento quando eu quero um pilar com taxa de aço mínima. Você vai me dizer, tá, mas eu sempre quero um pilar de taxa de aço mínima. Eu vou dizer que não, ok? Por quê? Bom, eu tenho uma casa térrea, beleza. Eu quero todos os pilares com armadura mínima. Agora,
Eu tenho um prédio de 10 andares. Eu não quero pilar lá no térreo com armadura mínima, porque senão todo pilar vai ter armadura mínima. Quem sabe se eu reduzir um pouco a seção, colocar um pouco mais de aço no pilar, eu vou ter, quem sabe, os primeiros 4 andares com uma armadura considerável e depois a armadura mínima. E como a seção vai ser menor, o peso total da obra vai ser menor. E além disso, como a seção vai ser menor, a armadura mínima vai ser menor. Entendeu? Tá? Então, entra uma questão que eu não vou querer uma área de aço mínima numa peça. Tá? A ideia que a gente vai buscar é um pilar com base, se eu conseguir fazer ele abaixo de 1%, é um objetivo bom. Agora, a partir do momento que a obra começa a ficar mais alta, eu começo a ter uma porcentagem maior de aço ideal na base. Conforme a gente vai subindo, piora. Mas na base eu quero mais, tá? Subindo vai reduzir, tá? Agora, eu tenho 6, 8 andares, ok. Já compensa, dependendo do caso, uma taxa de aço de 1,5%. Eu tenho uma obra de 10, 12 andares, já compensa 2%. Eu tenho 16 andares ou mais, já compensa ter 3%. E a partir de 20 andares, eu quero meu pilar em 3,99%, porque meu limite é 4%. Ok? Tá, mas eu quero apertar o máximo, os 4%. E quando a gente fala de um prédio de mais de 30 andares, muitas vezes a gente vai ter uma taxa de aço de 6, 7%, uma emenda mais complexa nas peças, né? Porque eu não posso ter mais que 8%, então eu vou ter que fazer emenda alternada, daí começa a ter uma complicação, mas que compensa a redução do pilar que eu vou ter. Tá? Agora, isso aqui eu falei, tá? Você fala, tá, mas eu posso fazer um pilar de 14 por 30 que tem 420, posso fazer um pilar de 20 por 21, ele também tem 420 centímetros quadrados, correto? Só que aqui entra outra questão. Eu coloquei uma taxa de aço baixa aqui de 0,5%, uma taxa de aço média de 1,25% e uma taxa de aço alta de 3%. Tá? E daí eu peguei o quê? Quanto por cento da compressão eu tenho? Tá? Isso que é importante de determinar a espessura. Por que a gente não faz um pilar de um prédio, por exemplo, de 8 andares, com um pilar de 14 por 70? Por que a gente faz só um pilar de 25 por 30, 25 por 40? A questão aqui é o seguinte, vamos lá. Primeiro, um pilar de 14, com a taxa de aço de 0,5%, que é próximo do mínimo, ele vai suportar só 25% do OCD, ok? Tá? Então, a questão é que o pessoal tem um pilar de 14 por 30, ele suporta, quem sabe, 60 toneladas. Não, o concreto suporta, mas ele falha muito antes, pela regra da régua. Eu tenho uma peça fina, eu aperto e ela falha muito cedo, ok? Só que se ela fosse mais curta, eu teria que apertar aplicar uma pressão maior para ela falhar. Se ela fosse bem curta, ela praticamente não falharia, porque ela essa seção aqui da peça, digamos, a régua tem seção constante, ela não é mais grossa, tá? Mas eu pego ela aqui, ó, em uma pequena força, já faz ela flambar. Eu pego ela no meio, ela flamba ainda, mas eu tenho que aplicar uma força bem maior. Eu pego ela bem na ponta e tentar apertar ela, e daí sim eu consigo usar a resistência total. Ok? Mas se ela não tiver espessura suficiente, se ela for muito fina e alta, a gente arrebenta ela tranquilo, muito antes de chegar na resistência. Tanto que você pode tentar pegar uma régua e esticar, mesmo que você seja levantador olímpico, vai ser difícil esticar uma régua de plástico a ponto dela arrebentar. Tá? Vai ser uma carga muito pesada nas mãos. Entendido? Mas comprimido você consegue arrebentar uma régua tranquilamente. Tá? Então a questão é, por mais que um pilar de 420 centímetros quadrados, o concreto suporta 63 toneladas, se eu colocar uma área de aço mínima no pé direito, aqui eu estou demonstrando o quê? Pé direito em torno de 3 metros, um FCK de 25 a 30 MPa, um comprimento usual de 2, 2,5, 3 centímetros, o que vai acontecer é que, com uma área de aço mínima, ele vai suportar tipo 1/4 disso, suportar tipo umas 16 toneladas. Quando eu vou para um pilar, para 1,25%, a gente vê que tem mais que dobra. Ok? Por quê? Porque uma peça, principalmente esbelta, aumentar a taxa de aço, vai aumentar muito a resistência. Eu dobro a taxa de aço, quase que eu dobro a resistência. Tá? Então, eu vou tipo de 25% para 54%. Só que entra a questão, isso aqui eu fiz como? Eu tinha, sei lá, um pilar com 4 barras de 10, e eu fui para 10 barras de 10. Tá? Isso imaginando 0,5%, seria o quê? Seria um pilar, só para calcular exato aqui, tá? Mas é tipo um pilar de 14, ok, peraí, dividido por 0,5%, tá? Vai dar tipo, 0,5, vai dar uma taxa de aço 3,14 aqui, vezes 200, tá? Vai dar tipo um pilar de 14 por 45, digamos, tá? Não vai ser exato isso, mas se um pilar de 14 por 45 com 4 de 10. Eu pego um pilar de 14 por 45, mudo para 10 barras de 10, eu mais do que dobro a resistência. Ok? E daí tem muita gente que acha que isso aqui é constante, não é. Tá? Por quê? Porque eu tinha pilar que tinha, sabe, 10 barras de 10.
e eu troco isso aqui, aumento muito para 3, tipo, para 10 barras de 16, eu não vou aumentar muito a resistência. Eu vou de 54 para 78, entendeu? Então, a partir do momento que ele passa de 50, a questão não é que ele vai continuar ganhando resistência rápido, não. Daí o aço vai ter que começar a ajudar no momento, o concreto vai perder resistência no momento, então eu não consigo ganhar tanto. Ok? Tá? Então, por exemplo, um pilar, se eu tenho um pilar esbelto, mas quero taxa de aço pequena, quando está em 50% aqui da tensão, eu já vejo se, ok, está em 50%, beleza. Passou muito de 50%, um pequeno aumento de seção ajudaria muito mais. Entendido? Tá? Por que eu falo isso? Porque a questão é, eu teria duas possibilidades aqui, mas por exemplo, eu poderia fazer um pilar de 14 por 65, com umas 14 barras de 10, né? Ou seja, umas 6 barras de 16, ou 14 por 45 com 10 barras de 16, entendeu? Então, a questão é que aumenta muito a taxa de aço nessa diferença, ok? Agora, próxima questão, um pilar de 17, você vai falar, tá, eu não uso pilar de 17. Muitas vezes o pilar de 17 é usado onde a gente tem, digamos, a alvenaria de 14, ok? Tem uma alvenaria de 14, certo? E daí o pilar é feito um alargamento dele de 1,5 para cada lado. Claro, isso aqui só pode ser feito em pilar interno, e depois o reboco esconde o pilar. Ok? Você vai dizer, tá, a diferença é pequena. E aqui eu vou te dizer, a diferença não é pequena. Ok? Quando eu vou do pilar de 14 para 17, ok? Tá? A mesma taxa de aço, tipo 4 barras, claro, 4 barras 10 no pilar de 45 seria abaixo do mínimo, mas a questão é, a mesma seção, tipo 14 por 45 ou 17 por 37, no caso. Não vai ser exatamente isso, mas para a gente entender que a mesma seção resiste mais do que o dobro. Ok? A mesma seção, não só isso, mas um pilar de 17, com a taxa de aço 0,5%, vai suportar tanto quanto um pilar de 14 com mais que o dobro de aço. Ok? Tá? Então a questão crítica aqui é, quando eu aumento a espessura do pilar, ele não vai, eu vou aumentar a área, mas mesmo que eu aumente o pilar e reduza a largura dele, eu ainda ganho muita resistência. Porque ele, entra a questão, volta para a régua. Por que o problema da régua é tão crítico? Bom, porque eu não cheguei a demonstrar aqui, mas a fórmula da flambagem é qual? Basicamente é π ao quadrado vezes o módulo da cidade vezes a inércia, né? Isso para peças esbeltas, dividido pelo L ao quadrado. A inércia de uma peça é base vezes altura ao cubo. Ok? Tá? Então, quando eu aumento uma espessura de 14 para 17, eu ganho muito na resistência da peça. Vamos lembrar disso. Ok? Então, eu aumento uma peça de 14 para 17, eu aumento consideravelmente a resistência. E aqui ajuda bastante. Tá? Lembra disso que é baseado na inércia uma peça esbelta. Claro, se ela for curta não é o caso. Se for esbelta, essa que é a diferença. Ó, tá? E é dividido por L ao quadrado. Então, tem uma régua aqui. Ó, a régua tem 30 centímetros. Eu aperto, ela tem uma certa flambagem. Se eu pegar ela nos 15 centímetros, eu tenho que aplicar uma carga 4 vezes maior. Eu vou pegar ela nos 7,5 centímetros aqui, ó, e eu tenho que aplicar uma carga 16 vezes maior para a mesma seção, enquanto ela for esbelta. Claro, limitada a resistência do material. Ok? Tá? Agora, pode ver aqui, ó, que, tipo, quando eu vou para de 17, de uma taxa de aço pequena para uma taxa de aço média, eu tenho um ganho de resistência? Sim, eu vou de 53 para 67. Ok? A diferença vai ser aproximadamente 26%. Então, mais que dobrei a taxa de aço para ter um ganho de 26%. Tá? E se eu aumentar para 3%, eu começo a conseguir resistir mais do que o concreto resiste. Okay? Então, um pilar com uma taxa de aço pesada, o que está acontecendo nele, claro, se ele for esbelto, ele está com o concreto ajudando ainda. Mas quando ele está passando de 100%, ele está em 102%, por exemplo, aqui no pilar de 17%, ele está com todo o concreto trabalhando em carga total, sem folga nenhuma, ok? E o aço está ajudando na compressão um pouquinho, ok? Tá? Entendi isso aqui. Agora, quando vou para um pilar de 20, a diferença é pequena, realmente. Para uma taxa de aço, aqui a diferença é pequena. Você fala, tá, mas de 53 para 61, compensa realmente fazer o pilar de 20 ao invés de 17? E a questão é um ganho de 15%. Ah, 15% de diferença na resistência. Numa obra pequena, geralmente não vai compensar tanto. Agora, quando vou para um prédio, onde eu posso chegar para o consultor e falar, dá para reduzir, economizar 15% em todos os pilares da obra. Meu Deus do céu, por favor, faça isso agora. Tipo, é uma diferença gigante quando eu falo de um prédio alto, ou de qualquer prédio, na verdade, porque o custo total vai ser alto. Ok? Novamente, quando eu vou para uma taxa de aço maior, 78 sobre 67. Novamente a diferença vai estar
em torno de 15%, no caso 16%, uma diferença similar. 115 sobre 102, tá? Vai dar uma diferença que deu 16, que deu 13, então tem um padrão similar, que eu mudo um pilar de 17 para 20, não é que eu ganho uma resistência gigante, não, eu vou ganhar tipo uns 15%, eu economizo 15% da estrutura, tá? Porque eu reduzo a estrutura em 15%, reduzo todos os pilares para reduzir a área de todos os pilares em 15%, e aí que está a economia, beleza? Não é que, meu Deus do céu, eu vou economizar tanto, vai resistir tanto a mais, não, é porque eu consigo reduzir o tamanho das peças aqui, tá? Quando a gente fala de um pilar muito esbelto, beleza, um pequeno aumento ganha muita resistência, tá? E daí aqui pode ser uma questão de necessidade. Agora aqui é uma questão de economia, tá? E quando eu vou de um pilar de 20 para 25, novamente eu venho uma diferença aqui, tá? Novamente a questão vai dar uma diferença tipo 18% ali, o outro deu 19%, aqui deu 130 sobre 115, vai dar um pouco menos, tá? Mas a questão vai dar tipo 13% aqui, tá? A questão crítica é que, novamente, eu tenho um ganho de resistência mais uns 15% quando eu mudo um pilar de 20 para 25, tá? E aqui eu estou falando do quê? Mesma seção, tipo um 20 por 50 contra um 25 por 40, ok? Então, é essa questão que a gente tem que lembrar das peças, ok? Tá? Claro, se for um pé direito duplo e tudo mais, vai ser um comportamento com uma área de aço, com uma porcentagem utilizada bem menor, tá? Mas a gente tem que lembrar esse fator aqui, que é o quê? Que eu nunca vou tentar trabalhar, tá? Não faz sentido, estou jogando dinheiro fora. Se eu tentar trabalhar com o padrão aqui, ó, abaixo de AC sobre 2, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma obra que eu tenho 18 toneladas, ok, o pilar de 14 por 30 seria o ideal, se o maior pilar for 18 toneladas, tá? Eu não vou querer trabalhar, quem sabe se eu fizer 14 por 40, o que eu vou ganhar com isso? Basicamente, a única questão que você vai ganhar é que você vai ter mais mão de obra, vai gastar mais mão de obra, e daí você vai ganhar total de concreto concretado, mas o cliente vai perder, ok? Tá? A ideia base aqui é, eu vou tentar trabalhar a base, se eu quero buscar a área de aço mínima, aqui ó, essa tensão através dessa equação, ok? Tá? Agora, isso aqui é para escolher um pilar, depois de ter escolhido, se ele vai ser embutido na alvenaria ou não, e a espessura dessa alvenaria, ok? Essa que é a regra inicial. Agora, se eu não tenho necessidade, eu posso ter um pilar exposto. O que eu vou fazer como base é fazer essa equação, no caso, faria a equação invertida, né? Eu pegaria o NK, dividiria pela resistência, daí eu dobraria e teria, digamos, basicamente, a área de concreto, beleza? Seria a mesma equação, só invertido. Mas, daí eu faria um pilar quadrado, ou mais próximo de quadrado. Tá? Porque essa vai ser a eficiência máxima que ele vai ter na compressão, um pilar quadrado. Porque quando eu aumento o menor sentido, ele ganha muita resistência, entendeu? Então, sempre que eu for pensar o pilar, eu tenho que imaginar as tensões dele, tá? Mas essa que é a equação crítica, essa equação aqui, quando eu estou buscando a menor área de aço, e na verdade eu poderia usar 100 dividido por 2, poderia usar o total aqui, se eu tenho um pilar onde uma área de aço maior não é problema, tá? Mas ainda sem o limite. Por quê? Porque quando a gente passa daqui, ó, essa curva aqui desce muito, é muito rápido, tanto que a gente vê o quê? Que um pilar de 25 de 1.25 aqui, ó, o ganho que ele teve, mais que dobrando taxa de aço, não foi tão grande, ok? Tá, foi um ganho? Sim, foi, mas não foi tão grande assim, certo? E por final, no caso de um prédio alto, onde eu posso ter uma taxa de aço adequada, aí eu vou tentar trabalhar próximo dessa porcentagem aqui. Tá? E aqui eu vou entrar em outra questão. Isso aqui eu estou demonstrando tipo FCK de 25-30. Isso aqui eu estou demonstrando um cobrimento normal, um pé direito normal. Tá? Se eu pudesse colocar um FCK, sei lá, de 50 MPa, o que aconteceria? Bom, essas porcentagens aqui reduziriam, né? Tá? Mas a questão crítica é que aí eu poderia reduzir a seção, tá? Porque a questão equivalente seria a mesma, só as porcentagens reduziriam proporcional a quanto que aumentou o FCK. Certo? Tá? Mas mesmo assim não compensa, a gente pode ver aqui, ó, que para todos os pilares, ó, com a taxa de aço usual é difícil chegar em 100% da resistência, ok? Tá? Então, como base, tentar trabalhar em torno de 100% da resistência, quem sabe 110% ali, se eu aceitar uma taxa de aço bem pesada, mas obras usuais, eu vou trabalhar aqui o pilar, obras mais altas, eu vou trabalhar aqui o pilar. Essa que é a questão de dimensionamento, e isso o pilar, digamos, na tensão máxima, né? Porque na prática, mal bem, um pilar vai estar nessa região aqui, digamos, no
térreo, mas daí no terceiro andar já está aqui, e daí no quinto andar já está aqui, daí no sétimo andar já está aqui, e quando chega lá no 10º andar, ele tem a tensão mínima, entendido? Tá? Na base, a gente trabalha aqui para prédios acima de 6 andares, se a obra tem menos aqui, ó, eu posso trabalhar aqui, ó, ou quem sabe, mas é um meio termo, 5 andares, ok? Trabalho um pouquinho abaixo disso aqui, tá? Mas eu sempre quero trabalhar com os pilares na seção crítica entre esses dois números aqui, ou, se for a radiação mínima, mais, tipo, 1% abaixo de 50% do ACD, ok? Ou rente ao ACD, beleza? Mas por enquanto seria isso então, e até a próxima.